Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse a isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se aos seus discípulos. E hoje, meu povo de Deus, está manifestando para todos nós, para que todos nós o amemos, vivamos sem nada antepor ao vosso amor e estejamos apacentando as ovelhas no seu rebanho. E é muito bonito, meu povo de Deus, que o Senhor, depois que comeu, de ter comido junto com seus apóstolos, pergunta 3 vezes para Simão Pedro se Simão Pedro amava, e 3 vezes pede para apacentar as ovelhas do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e por quê? O nosso Senhor Jesus Cristo pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava. Para restaurar Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes. Porque Pedro era muito medroso, mas se arrependeu e foi purificado. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que comeu junto com os seus apóstolos, restaura Pedro para o seu reino, para estar no seu reino, anunciando a boa notícia, o Santo Evangelho, e apacentando as ovelhas no rebanho do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para Pedro se Pedro o amava. E 3 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo pede para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para todos nós, meu povo de Deus, e pede para todos nós apacentar as suas ovelhas. É anunciar o Evangelho pelo mundo afora, estar em unidade, em fraternidade, sendo um em Cristo Senhor e apacentando todas as ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo restaurando Pedro para o seu reino. E pedindo para Pedro apacentar as ovelhas. E Pedro, pela 3ª vez que o nosso Senhor Jesus Cristo pergunta, Pedro fica muito triste. E novamente o Senhor pede para: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a psicologia fundamental no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, é o amor. É apacentar as ovelhas com amor para o rebanho do Senhor. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que pela 3ª vez pediu para Pedro apacentar as ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com Pedro, que quando Pedro era jovem, ia para onde querias, mas agora, quando fores velho, outro te cingirá e te estenderás as mãos, e cingirá e te levará para onde não queres ir. E este te levarás para onde não queres ir, meu povo de Deus, é anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho em todos os lugares, para que todas as ovelhas sejam apacentadas no rebanho do Senhor, que todos os seres humanos estejam no rebanho do Senhor e vivam o amor e glorifiquem a Deus e sigam o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo o que Ele está nos dizendo. Vivamos sem nada antepor ao amor de Cristo. Estejamos apacentando as ovelhas no rebanho do Senhor e glorifiquemos a Deus e sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo e vivamos sem nada antepor ao vosso amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo e apacentam as ovelhas para Cristo Senhor, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos ao castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor,
que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos apacentando as ovelhas para o Senhor, e vivamos sem nada antepor ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e estejamos rezando uns pelos outros.